A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então hoje é sábado, né? Estou aqui com um vídeo para te abençoar. Não estou fazendo a live online, mas estou deixando aqui o vídeo, que é meio que um resumo da semana, daquilo que nós ministramos, daquilo que no nosso livro de jejum, saiba que nessa semana específica nós estamos na terceira parte do livro, que é falando quais são as nossas confissões, o que nós temos que entender em tempos de deserto. Então veja, deserto, o que é deserto? Deserto é tempo de provação, deserto é tempo de tribulação. Mas por que é que nós passamos por deserto? Primeira coisa, o deserto precede Canaã. Então nós temos que aprender coisas no deserto que vamos usar em Canaã. Então deixa eu te falar uma coisa. Normalmente as pessoas dizem que no deserto, se a gente sobreviver, já está bom demais. Amém, isso não é mentira, mas eu quero ir além. No deserto, além de sobreviver, nós precisamos ter vitórias. Então você está passando por uma tribulação, você está passando por uma provação. Por exemplo, você perdeu um emprego. Tem suas contas para pagar, tem suas dificuldades, tem seus problemas. E aí? Isso é um deserto? Isso é pressão sobre as nossas vidas. E às vezes você está procurando um emprego, procura aqui, procura ali, não consegue, mas aí as contas chegaram, aí você tem que comprar alguma coisa para os seus filhos, você tem que fazer alguma coisa. E aí? Isso são pressões? Isso é tempo de deserto? É tempo de deserto. Porque é dificuldade. Às vezes você pode estar com isso lá no seu casamento, pode ser a falta do emprego, pode ser sua empresa, pode ser uma crise existencial, pode ser uma luta contra algo que você já está há muito tempo e a coisa não vai. Então você está numa provação, está num deserto. Então, nós precisamos aprender como agir no deserto. E para que isso acontece? Lembra, pela vista do diabo, pelo lado do diabo, o deserto é para destruir você, para matar você. Mas pelo lado de Deus, Deus usa o deserto para edificar a sua vida. E como? Porque para edificação precisa de respostas. Quais são essas respostas? Então, essa semana, no livro do nosso jejum, nós pegamos Moisés como exemplo. Por que Moisés? Porque Moisés viveu 2/3 da vida dele no deserto. Então é alguém que conhece sobre deserto e foi um vencedor. Depois da obra de Jesus Cristo nessa terra, não tem nenhuma obra maior do que aquela que foi feita por Moisés. Então ele venceu e prevaleceu, ele foi um vencedor. Como que é que ele conquistou isso? Então vamos aprender algumas coisas da vida de Moisés que serve para hoje, para o seu deserto, para o meu deserto. Então a primeira coisa, historiando um pouco sobre Moisés, você sabe, Moisés, ele viveu, no Egito, como a filha do faraó adotou ele, e ele aprendeu ali no Egito, segundo a palavra de Deus, pelo menos 3 coisas. Toda a ciência do Egito, ou seja, toda a tecnologia, os princípios, tudo do Egito, ou seja, ele aprendeu todas as coisas do mundo. Ele também, a Bíblia diz que ele era poderoso em obras, ou seja, mas obras do Egito. Obras do Egito, o Egito aponta para o mundo, obras mortas. E ele era poderoso em palavras, ou seja, Moisés era um cara que tinha muito argumento natural. E aí, aos 40 anos, ele entendeu da parte de Deus que Deus o escolheu, Deus o chamou para libertar o povo. O que ele fez? Ele pegou a ciência do Egito, ele pegou as obras do Egito, os argumentos do Egito e foi lá para libertar o povo. O que deu? Deu zebra. Sabe por quê? Porque a obra de Deus nunca se faz com nada do mundo. Não tem jeito de você construir as coisas de Deus levando em consideração os princípios do mundo. O mundo é mundo e o mundo jaz no maligno. As coisas de Deus são outras coisas. E aí, o que aconteceu? Deu zebra. O que Moisés fez? Foi para um deserto. Passou lá 40 anos no deserto. E ele verdadeiramente foi uma quarentena de anos que ele ficou lá. E aí, o que aconteceu nesses 40 anos que Moisés ficou ali? O que aconteceu é que Deus esvaziou Moisés das coisas que ele aprendeu no Egito. Deus não mudou o propósito. Sabe, você está passando por dificuldade, Deus não mudou o propósito. Você tinha um propósito com aquela empresa que ia crescer, agora ela está ali para fechar as portas, você fala, agora acabou o propósito. Não. Você tinha um propósito quando casou, agora o casamento está em Cristo, mudou o propósito? Não mudou. Eu tinha lá no meu emprego um propósito, agora eu perdi o emprego, mudou o propósito? Não mudou o propósito. Eu estava saudável, agora eu estou doente, estou nisso aqui, mudou o propósito? Não mudou o propósito. Então veja, a aprovação não é para mudar o propósito. A aprovação é para mudar a mentalidade. Então veja, Moisés passou 40 anos lá e Deus mudou a mentalidade dele. Deus tirou a ciência do Egito e colocou a ciência de Deus. Deus tirou as obras mortas
do Egito e colocou as obras vivas da graça de Deus. Deus tirou os argumentos e as palavras naturais de Moisés e colocou palavras espirituais, argumentos espirituais na vida dele. Depois de 40 anos, Moisés estava vazio do Egito. Moisés já era um senhor de 80 anos. E aí Moisés pensou, agora acabou minha vida. Aí Deus falou, não, agora você está preparado. E qual a atividade dele durante esses 40 anos do deserto? Cuidou de ovelhas. Cuidou das ovelhas do sogro. 40 anos cuidando dessa ovelha. No final de 40 anos, então Deus chama Moisés. Agora veja bem, Moisés, 40 anos antes, quando ele tinha 40 anos de idade, ele recebeu o propósito divino e ele tinha que fazer uma escolha, porque o propósito da vida dele era contra aquilo que ele estava vivendo, era libertar o povo, e ele vivia como um egípcio. E aí o que Moisés fez? Está escrito isso na palavra de Deus, lá em Hebreus, que Moisés, ele rejeitou viver como um egípcio, rejeitou o mundo e preferiu abraçar o propósito divino. Eu vou te falar uma coisa, se Moisés fez isso é um exemplo para mim e para você. Davi fez isso, Paulo fez isso, Pedro fez isso, todo mundo fez isso, todo vencedor fez isso. Rejeitou o mundo para abraçar as coisas de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer em tempo de provação é rejeitar o mundo. A segunda é entrar nesse deserto. E aí eu já até adiantei. Essa quarentena é para te esvaziar e colocar em você as coisas de Deus. Então eu vou te falar uma coisa, aproveita esse tempo, porque é tempo de restaurar, renovar princípios na sua cabeça. Se o casamento não funcionou, tem algum princípio errado. Se o emprego não funcionou, tem algum princípio errado. Se a empresa não funcionou, tem algum princípio errado, que você às vezes está pegando do mundo e está tentando colocar. Deus quer tirar isso e colocar os princípios dele. É o que Paulo disse lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você saiba o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou te falar uma coisa, no deserto, que é o tempo que talvez você está passando, que eu estou passando, é tempo de renovar a mente. E quando você renova a mente, tira as coisas do mundo e coloca as coisas de Deus, sabe qual é o ganho? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Você vai saber qual é a vontade. Pastor, mas eu preciso saber a vontade de Deus. É fundamental, porque somente a vontade de Deus permanece e prevalece. E é na quarentena que você fica livre disso. Então essa foi uma das coisas que nós vimos. E o que nós vimos? No final desses 40 anos também, o que aconteceu na vida de Moisés? Deus o chamou, apareceu e falou, agora você está preparado. Por quê? Você se esvaziou do mundo, agora renovou, a sua mentalidade é outra. Agora você pode voltar a trabalhar, agora você pode ter empresa, agora o seu casamento funciona, porque a mentalidade mudou. E aí Moisés falou, pois é, eu vou lá, e aí eu vou chegar e vou falar para as pessoas, o Senhor me encontrou, que o Senhor me mandou, há 40 anos atrás eu tentei isso, não funcionou, e Deus falou, não, você está precisando de poder. Eu vou te dar poder para que você chegue lá e manifeste o meu poder. O poder de Deus, você sabe, o poder de Deus destrói as obras do diabo, o poder de Deus credencia você diante das pessoas para falar que você é enviado de Deus, e o poder de Deus aumenta a sua fé. Então Moisés foi, e o que Moisés fez? A única coisa que ele tinha, um cajado. Deus falou, esse cajado vai ser a manifestação do meu poder, vai sair daí. Então veja, hoje o seu cajado é o Espírito Santo de Deus, aquilo que está dentro de você. Deus colocou o poder dele dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a viver na manifestação do poder de Deus. Eu preciso disso, você precisa disso, e a obra só vai para frente com o poder de Deus. A sua empresa só vai para frente com o poder de Deus. Seu emprego só vai ser prevalecente com o poder de Deus. O seu casamento só vai funcionar com o poder de Deus. Você só vai ter direção clara com o poder de Deus. Então Moisés abraçou o poder de Deus, e aí começou uma nova etapa na vida dele, mais 40 anos no deserto, mas agora conduzindo um povo. Foi isso que aconteceu com Moisés. E aí, veja, lá no deserto, as pessoas falam que a gente tem que sobreviver, mas lá no deserto não tem que ter conquistas. Quais foram as conquistas daquele povo no deserto? Pura graça divina. Eles tiveram que aprender a viver na graça. Sabe por quê? Porque no meio de um deserto, não adianta você plantar que não colhe. Então você deve estar passando por uma tribulação que tudo aquilo que você faz parece não dar certo. Isso é tempo de deserto.
E aí? E aí você tem que aprender a viver da graça de Deus. Olha, o povo do Egito, durante o deserto, Moisés ali conduzindo aquele povo, você sabe, a temperatura escaldante durante o dia e é fria à noite. O que acontece? Ninguém sobrevive. O que Deus fez? Uma nuvem. O que aquele povo fez para ter a nuvem? Nada. Deus deu de graça. A nuvem tampava eles do sol durante o dia e à noite a nuvem se tornava uma nuvem de fogo e aquecia aquele povo. O que é que eles fizeram para isso? O que eles plantaram para isso? Nada, Deus deu de graça. Mas Deus deu mais. O que é que eles iam comer no deserto? Nada, não tinha como. Vou te falar, no meio dessa tribulação que você está passando, Deus vai suprir você. O pão caía do céu, ou seja, a comida vinha direto de Deus. Aprenda no deserto a se alimentar de Deus. Mas não ficou só nisso, Deus deu água também. A água vinha da rocha. Paulo, explicando sobre essa situação, ele falou que aquela rocha era Jesus Cristo. Aprenda a beber do Senhor todos os dias. Época de deserto, você aprende a beber do Senhor. Então eles receberam proteção, tanto durante o dia quanto à noite, de graça. A comida de graça. A água de graça. Eles não cavaram poço nenhum. Eles simplesmente falavam a rocha e a água saía. Isso é graça. Mas a roupa que eles tinham, durante 40 anos, não, como se diz, não envelheceu. Eles não tiveram que ir num shopping comprar roupa, não. A mesma roupa nunca envelheceu. Mas os pés deles não incharam, ou seja, o deserto não afetou a saúde deles. Eles tinham saúde, ninguém ficou doente lá. Veja, tudo isso graça. Eles não tinham dinheiro para comprar e nem tinha onde comprar. Tudo graça. Por que lá no deserto tiveram tudo isso, passaram? Porque tinham que aprender a descansar em Deus. Vou te falar uma coisa. Quando a coisa vai tudo bem para você, quando você está conquistando aqui, conquistando ali, você às vezes não percebe e você às vezes está achando que você é que está fazendo aquilo. Sabe, no deserto você não tem condições de fazer nada. Aí você depende de Deus. E quem depende de Deus é uma pessoa que anda descansada. Quem não depende de Deus fica opressa, ela fica cansada, porque ela trabalha aqui, corre ali, faz aqui. Tem hora que Deus te para e fala, você vai depender da minha graça. Você fica em paz. Para você ter saúde, tanto emocional quanto espiritual e de corpo. Então lá no deserto é lugar que a gente aprende a viver na graça divina. É isso que nesses dias você precisa aprender, eu também. Se está passando por tribulação, aprenda a descansar em Deus, porque não vai te faltar nada daquilo que você precisa para viver, porque Deus vai suprir. Mas o que mais que Moisés lá no deserto aprendeu? Então veja, um outro ponto de Moisés muito importante que Moisés fez e que eu e você precisamos aprender isso, que é justamente a lição de hoje do nosso jejum. Resista ao diabo. Se você quer passar por uma tribulação e vencê-la, resista o diabo. Se você quer passar por essa provação, resista o diabo. Por que você tem que resistir o diabo? Porque na hora que você mais necessitar, o diabo vai vir com um prato de lentilha para você. O que é o prato de lentilha? É o diabo, quando você tem uma necessidade, quando você está passando por uma provação, te entregar algo que vai satisfazer a sua necessidade, mas com os princípios dele. Então, e qual é o preço desse prato de lentilha? É o seu direito de primogenitura. O diabo sempre está fazendo isso. Então, lembra que o diabo fez isso com Jesus. Jesus jejuou 40 dias num deserto, no final teve fome. O que o diabo chegou? Falando para ele, não, é fácil você se alimentar, é fácil matar a sua fome. Manda essas pedras serem transformadas em pães, se você é filho de Deus. O diabo estava querendo pôr dúvida em Jesus, estava querendo ir contra a palavra de Deus, estava querendo dar uma saída para Jesus para resolver o problema da fome. O que Jesus fez? Rechaçou. A mesma coisa Moisés fez. O diabo, o faraó, chega para o faraó é um símbolo do diabo na Bíblia, chega para Moisés e fala o seguinte, é o seguinte, se quer adorar a Deus, adore a Deus aqui. Adore a Deus aqui. Ou seja, vamos nos misturar. O Moisés olhou isso e falou, sabe, quando você está no meio de uma tribulação e provação, o diabo vem e fala, vamos dar uma misturada com o mundo, vamos resolver a coisa como o mundo resolve. Não entre nesse bar, não misture, porque não tem nada no reino de Deus do diabo. A mistura é do diabo, Deus é puro. Aí Moisés rechaçou, e aí depois o diabo veio, fez outra proposta. Ele falou, então tá bom, se você vai servir a Deus, então tá bom, não precisa ser aqui no Egito, mas não vai muito longe. Ou seja, serve a Deus, mas não aprofunda muito, não.
Não faça muitas alianças, não seja muito conectado. Faz só de vez em quando e tudo. Sabe, no meio de uma tribulação e no meio de uma aprovação, o diabo está falando, olha, eu tenho como resolver isso aí. Você está querendo servir a Deus, não vai muito longe não, mas fica aqui perto de mim. O que Moisés fez? Rechaçou. Aí o diabo veio com a terceira proposta. Qual foi a terceira proposta do diabo para Moisés? Foi o seguinte, ok, vai até onde você quiser, mas deixa a sua família aqui. Então, ou seja, no meio de uma tribulação, no meio de uma aprovação, às vezes a gente entra em atrito com um ou com outro e o diabo fala, larga isso, larga essas pessoas, já basta o seu problema, já basta o que você está passando. Não aceite essa proposta do inferno. Você vai sair dessa tribulação e dessa aprovação, você e tudo aquilo que é seu. Todos aqueles que você ama. Não aceita negociá-los com o diabo. Num casamento o diabo está falando, dispensa seu cônjuge. Não faça isso. Lá no emprego está falando, olha, dispensa os seus contatos ou as pessoas que você tem nessa empresa. Não faça isso. Na sua empresa, do mesmo jeito, então, se não abra mão daquilo que é seu, das pessoas que são importantes. Moisés rechaçou essa proposta. E por fim, qual foi a proposta que o diabo fez para Moisés? Tá bom, leva as pessoas, mas deixa os seus bens. Sabe? O que Moisés falou para ele? Jamais. Eu vou com tudo aquilo que é nosso. Sabe, no meio de tribulação, de provação, o diabo vai falar, deixa para trás algumas coisas da sua vida, não deixe. Deixa alguns sonhos para trás, não deixe. Deixa algumas coisas suas para trás, não deixe. Não aceite e nem negocie com o diabo em tempos de tribulação e provação. Na verdade, tempo nenhum, mas principalmente no meio da tribulação. Por que da tribulação? Quando você está mais sensível, quando você está mais fraco, quando você está mais vulnerável, aí o diabo chega, sabe? Rejeita o diabo. Sabe qual foi a resposta de Moisés para o diabo? Nenhuma unha vai ficar. Eu quero te falar, você está passando por tribulação, você está passando por dificuldade? Diga para o diabo, nenhuma unha vai ficar. Eu vou sair disso, vou levar tudo que é meu e todos que são meus. Todos que fazem parte da minha vida vão sair disso e vão sair vitoriosos. Foi assim que Moisés venceu o diabo, foi assim que ele andou no deserto, foi assim que ele cumpriu o seu propósito. E assim será com a sua vida, assim será com a minha vida, se a gente seguir esses mesmos passos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de princípios. Vamos seguir os princípios da parte de Deus, vamos seguir aquilo como um homem, como Moisés seguiu, que aí pode ter certeza absoluta. Você vai sair dessa tribulação, você vai vencer essa provação e vai sair disso vitorioso. Você não vai só sobreviver, você vai sair disso com um despojo de guerra. Amém, querido? Amanhã, domingo, nós vamos ministrar no culto os outros 2 princípios. Por hoje é isso, que Deus te abençoe e eu quero orar por você agora. Você que está nessa tribulação, você que quer que essa palavra entre e se torne uma com você. Então feche seus olhos enquanto eu oro por você. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra entre, penetre, transforme, mude a mentalidade, que seja, Senhor, um exemplo, que seja um caminho, que seja princípio, Senhor, que nós vamos abraçar e praticar em nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar todos esses que estão me ouvindo e vendo, em nome de Jesus, fortaleça-o, Senhor, para permanecerem firmes, que eles não aceitem o prato de lentilha, que eles não abram mão do seu direito de primogenitura. Eu quero abençoá-los, fortalecê-los no Senhor, para que haja vitória e vitória abundante, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba o poder de Deus, que essa palavra entre no seu coração, que ela permaneça, que ela transforme, que ela guie a sua vida em épocas de dificuldades, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estou aqui terminando agora, amanhã vamos estar ministrando da parte de Deus os outros princípios de como vencer no deserto, amém? Que Deus te abençoe e vamos para frente.